suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs do programa Mães Amorosas. Hoje, 16 de outubro, estamos aqui mais uma vez para desfrutar dos provérbios. E graças a Deus por isso. Então, queridas irmãs, vamos desfrutar do provérbio de hoje que fala assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Provérbios 25, 17. Temos como título: é bom comer com quem você gosta. E o texto, vamos ler, esse texto maravilhoso que nos faz entender melhor o provérbio. Na igreja primitiva era comum as pessoas se reunirem todos os dias e tomarem as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É um hábito saudável cada um abrir a sua casa para receber os irmãos, pois os grupos familiares são ambientes muito úteis para terem comunhão na palavra, para cuidarem dos novos convertidos, e é muito bom comerem juntos. Uma boa refeição não é feita somente de uma boa culinária, senão também a boa companhia, pois comer com quem você gosta traz muita satisfação. Todavia, já naquele tempo havia os que se aproveitavam da boa vontade dos anfitriões e abusavam da excessiva liberdade e frequência por parte dos ociosos e desocupados. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. A vida da igreja é ótima para se viver e crescer juntos, porém tudo deve ser feito com pureza de coração e com comportamento equilibrado. Assim o Senhor acrescentará dia a dia os que vão sendo salvos e muitos serão atraídos pelo ambiente genuíno de amor. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Graças a Deus. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Fátima Mardones. Levantar antes de qualquer outra coisa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Bom dia, irmãs. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Estamos na semana 4, quinta-feira. Leitura bíblica: Gênesis 1, 2, Salmo 33, do 6 ao 9, Provérbios 8, 12, versículo 30, Isaías 57, 15, João 1, 2 e Tiago 1, do 17 ao 18. Ler com oração. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1, 5. O tempo e a luz. No início de Gênesis, vemos a criação original de Deus, o que aconteceu com a terra após a rebelião de Satanás e o julgamento de Deus, e o Espírito pairando sobre a caótica situação da terra. Foi nesse contexto que Deus veio a restaurar a terra, começando pela luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não nos esqueçamos de que Deus não faz nada que não seja conforme o conselho de sua vontade. Quando Deus fala, a palavra que sai de sua boca é Cristo. João 1, do 1 ao 2. Como vimos ontem, Cristo é a sabedoria de Deus, o arquiteto que projetou todas as coisas segundo a vontade de Deus. Provérbios 8, 12 e versículo 30. Quando Deus disse, haja luz, imediatamente houve luz. O Espírito executou o que Deus disse com grande poder e a luz surgiu. Para a obra de Deus ser executada, ele precisa falar
e sua palavra não é mera sugestão ou recomendação, mas um comando, uma ordem. Salmo 33, do versículo 6 ao 9. Não pensemos que temos tanta capacidade a ponto de poder ajudar a Deus. Ele é onipotente. Deus fez todas as coisas extremamente complexas e as trouxe à existência por uma só palavra. Foi por uma só palavra. É importante entendermos que somos apenas canais que Deus usa para fazer a sua vontade, pois dessa forma teremos sempre um coração humilde e Ele não precisa do nosso poder ou capacidade. Ele tem seu próprio poder, capacidade e sabedoria. A própria sabedoria de Deus é Cristo. A primeira coisa que Deus restaurou na terra foi a luz. A luz é essencial para a geração e manutenção da vida. Sem luz não há vida, principalmente a luz do sol, que é a base para a existência de praticamente todas as formas de vida na Terra. A luz fornece a energia essencial para os processos biológicos das plantas, como a fotossíntese, e nos seres humanos, a produção da vitamina D. João, em sua primeira epístola, nos diz que Deus é luz. Em Deus não há treva nenhuma, porque Ele é a própria luz. Se você habita na luz, então já habita na eternidade. Sabemos que, quando se alcança a velocidade da luz, o tempo é diminuído. Quem mostrou isso foi o físico Albert Einstein, em sua teoria da relatividade. Ó Senhor Jesus, para nós o tempo é constante, ou seja, é possível contatá-lo. Também o espaço para nós é constante. 1 metro é 1 metro em qualquer lugar do planeta. No entanto, Einstein provou que nem o tempo nem o espaço são constantes, dependendo da velocidade em que alguém se desloca. Assim, a velocidade da luz, que é aproximadamente 300.000 km por segundo, constitui a única coisa constante do universo. Na velocidade da luz, o tempo não passa e o espaço muda. Por isso, o único que consegue viver na eternidade é quem estiver na velocidade da luz. Deus é luz. Ele é o único que habita na eternidade. Ó Senhor Jesus, para Ele não há questão do tempo nem a limitação do espaço. Isaías 57:15. Na Epístola de Tiago, lemos que Deus é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós podemos ver esse versículo em Tiago 1:17-18. Por quê? Porque para Deus, que é luz e vive na eternidade, o tempo não passa. Quanto mais nos libertamos do que é material e vivemos no Espírito, mais teremos a sensação de proximidade com Deus e a impressão de não estarmos limitados ao espaço nem ao tempo. Estaremos assim como Jesus, totalmente focados em realizar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Na realidade, aqui Luz na Palavra, nós podemos ver, que nós não temos capacidade a ponto de ajudar a Deus em nada, porque Ele é onipotente. Nosso Deus é onipotente. Senhor Jesus, o que Ele quer de nós é o nosso coração, porque nós somos canais aqui nessa terra, e a direção que nós somos canais que Deus usa para fazer a sua vontade. O que o Senhor quer fazer, Ele quer cumprir a sua vontade aqui nessa terra. Para isso, Ele precisa de nós como canais, pessoas dispostas a servir ao Senhor. E a demonstração, quanto mais nos libertamos do que é material e vivemos no Espírito, mais teremos a sensação de proximidade de Deus e estaremos focados em realizar sua vontade. Não que seja pecado, nós adquirirmos coisas aqui neste mundo,
né? Mas sim está buscando as coisas lá do alto, né? É onde Cristo vive, onde Cristo vive. Então, que o Senhor possa adequar o nosso coração, para que possamos ter um coração mais adequado para o Senhor. Dizendo claramente: Senhor Jesus, eu te amo, eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade em nossas vidas, Senhor Jesus. E Ele vai cumprir, irmãs, Ele vai cumprir, porque a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Agradeço a todas as irmãs, né, que puderam nos ouvir, né, e que possamos juntas ganharmos mais vida no Senhor. Obrigada, irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Até a próxima. Oi, crianças! Vamos fazer a imersão na quinta-feira? Quero ter a consciência sensível ao falar de Deus. Quero ter a consciência sensível ao falar de Deus. Ao falar de Deus. Ao falar de Deus. Quero ter a consciência sensível ao falar de Deus. Quero ter a consciência sensível ao falar de Deus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. E estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje. Graças ao Senhor, nós chegamos até aqui já, né? Já na segunda quinzena de outubro. Nós que fizemos o voto de ler a Bíblia em um ano, né? Vamos concluir daqui 2 meses e pouquinho, né? Então, graças ao Senhor, irmã, perseverança, né? Vamos separar um tempinho para o Senhor e sempre o primeiro tempo melhor, né? Dar primícias para o Senhor, tá certo? Vamos orar, desfrutar, ler a Bíblia, cantar hinos, né? Um tempo de qualidade com o Senhor. Esse tempo que você investe no reino te ajuda o dia todo, sabia? Você coloca o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas são acrescentadas para você. Isso mesmo. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Jeremias. Estamos lendo esse livro e com muita dor no coração, né? Às vezes eu viro a página esperando alguém se arrepender, mas Deus também fica esperando, né? Mas isso não vai acontecer. Às vezes a gente é duro assim também, né? Com o Senhor. O Senhor nos dá luz, nos mostra, nos fala através da palavra, através dos irmãos, através das circunstâncias, né? E a gente ainda não está com o coração tão duro que não vê o que o Senhor está falando, né? Então, a gente não pode nem julgar esse povo porque a gente é igual, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Mas quando a gente vê a situação deles, a gente se espelha, né? O povo acaba vendo a gente mesmo. Ó Senhor Jesus, nos livre de precisar passar por essa disciplina do Senhor. Ó Senhor Jesus, te agradecemos porque estamos aqui nesta manhã, Senhor, com o coração aberto. Senhor, dá-nos um coração contrito, arrependido, para que a gente possa sempre ter a tua presença. Senhor, o Senhor não olha para o orgulhoso, o Senhor olha para aquele que está abatido, humilde, coração contrito, aberto para receber a sua palavra. Amém. A palavra do Senhor nos cura. Vamos então ler capítulo 28, versículo 1. Jeremias e o falso profeta Ananias.
No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra, que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias o profeta foi embora seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias o profeta quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Ananias dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Então, quando a palavra do Senhor, ela se cumpre. Isso aí. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, capítulo 29, versículo 1. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa,
filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Quero fazer um comentário aqui. O Senhor, ele traz esperança para o povo, né? Dizendo: tenham uma vida normal, casem seus filhos e filhas, né? Vivam em paz aí no exílio, porque um dia vocês vão voltar. Quando será isso? Após 70 anos. Então, eles vão ficar todo esse tempo lá. Então, ele diz: construam casas e plantem pomares e comam o seu fruto, né? Então, tenham uma vida normal, casem seus filhos e filhas, né? Aumentem em número, né? E um dia vocês vão voltar para Jerusalém. Quando será isso? Daqui 70 anos. E essa carta foi levada para os cativos da Babilônia. Então, o Senhor teve essa preocupação para com os cativos da Babilônia e escreveu-lhe uma carta encorajando o povo. Olha que Deus maravilhoso. Versículo 15. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto
para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações, para onde estiver dispersado, porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. O falso profeta Semaías, versículo 24. A Semaías de Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome, você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor a respeito de Semaías, de Neelão, visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado, e fez com que vocês confiassem em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías de Neelão. Por hoje é só. Amanhã nós vamos dar continuidade à leitura com os capítulos 30 e 31. Fiquem agora com a irmã Lene, que é maravilhosa a leitura. Você vai ver que quando você lê Salmos, lê Provérbios, parece que encaixa certinho com o que a gente leu aqui de Jeremias, né? Então, irmãs, só o Senhor pode fazer uma coisa dessa. Ninguém mais, né? A Bíblia é maravilhosa. Vamos sempre ler a Bíblia, porque ao falar de Deus, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ninguém pode duvidar disso. Ela une o Velho e o Novo Testamento, eles se encaixam. Impressionante, maravilhoso. Isso é divino. Amém? Vamos amar a palavra do Senhor, crer nela e obedecê-la. Muito bem, até amanhã então, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 86,
Provérbios, capítulo 25, versículo 17, e a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Iniciando a leitura, a segunda parte dos Salmos, iniciando com Salmos que fala assim: súplica e oração, oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses que seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força no teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Que lindo! É uma oração de Davi. Agora vamos ver o provérbio, capítulo 25, versículo 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Amém. Agora, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, que fala assim: prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade,
para os que se entregam à prática homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Amém. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O bom combate. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Amém. Fim da leitura hoje. Amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, com mais uma leitura bíblica. Bom dia! Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, nós estamos lendo o livro Herdeiros de Deus, da editora Árvore da Vida. Nós já estamos no último capítulo, que é o capítulo 6, que tem como título Viver e Andar no Espírito. E hoje o subtítulo vai falar sobre andar no Espírito. Vamos lá? Voltando ao tema desse capítulo, todos vivemos com um conflito em nosso interior. Andai no Espírito e jamais satisfareis concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Querido ouvinte, é importante estar ciente desse fato, da luta diária em nosso interior, a luta do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Nessa passagem, Paulo mostra que o caminho para vencer é andar no Espírito, para não fazermos o que seja do nosso querer, nosso ser natural. O segredo da vida cristã é andar no Espírito e viver no Espírito. Precisamos exercitar nosso Espírito e estar em nosso Espírito conectado ao Espírito, pois assim jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Muitos testificaram que é nessa luta interior que as tentações vieram, que aflorou a concupiscência da carne e acabaram sendo subjugados. Por que isso aconteceu? Porque tentaram vencer as tentações com a sua própria força. Quanto mais nos esforçarmos em nós mesmos, quanto mais tentarmos vencer as tentações por nosso próprio esforço mental, mais experimentamos a derrota. Romanos 7 mostra isso de uma maneira muito clara, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, mas acabo fazendo. O versículo 18 e 19 prossegue: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Isso mostra que até mesmo o apóstolo Paulo vivenciou essa luta. Bom saber disso, né? Porque às vezes a gente acha que é só com a gente. A gente olha principalmente os apóstolos, que né? Tantas experiências com Deus, parece que para eles tudo dava certo, mas na verdade o próprio Paulo, ele enfrentava esse conflito interior. Como se ele dissesse: esforcei-me para vencer a tentação, o pecado, a minha carne, mas todas as vezes fui derrotado. Esse tipo de experiência de conflito levou a fazer a seguinte exclamação: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele não parou nisso. Antes afirmou: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo encontrou o caminho para vencer. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é muito forte e nós não conseguimos vencê-la sozinhos. Mas nós temos a lei do Espírito da vida dentro de nós, que é muito mais forte do que a lei do pecado e da morte. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo também diz: e aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso significa que você pode crucificar a carne. Em Colossenses lemos: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Paulo mostra que podemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Em Romanos 8,13 revela como tudo isso é possível. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Por esses versículos vemos que quando chegar a tentação, quando percebermos a força da natureza terrena, da concupiscência, das paixões, o segredo não é tentar lutar sozinho. O segredo é voltar-nos ao Espírito. Devemos exercitar o Espírito. Podemos cantar um hino, invocar o Senhor, ler a palavra, buscar comunhão com os irmãos. Não tente lutar com suas próprias forças. Se tentar lutar, você vai perder. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, você certamente viverá e vencerá. Por estarmos num mundo que é um mundo de mentira, muitas coisas e pessoas ao nosso redor querem nos constranger a viver pela carne, a seguir as concupiscências da carne. Quanto a isso, Paulo nos adverte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Muitas vezes, nosso parente, amigo ou colega está seguindo a carne e quer exercer pressão sobre nós para levar-nos a agir como ele, isto é, a viver segundo a concupiscência da carne. Devemos lembrar que não somos devedores da carne. Por isso, não sejamos constrangidos pelas pressões da sociedade. Ai, Senhor, quanta coisa, né? Às vezes, realmente, nós somos constrangidos por tanta pressão que nós sofremos no mundo, tanta coisa que as pessoas falam, tentam nos influenciar, que às vezes gera algum tipo de questionamento. Por isso que é tão importante a gente exercitar sempre o nosso espírito, para o nosso interior ser renovado, para que a gente tenha força no espírito para vencer essas ofertas, né, que chegam até nós. Andar segundo as regras do Espírito. Em Gálatas 5:25 temos pela segunda vez o termo andar no Espírito. A palavra grega para o primeiro termo, andar no Espírito, mencionado no versículo 16, é peripatel,
Este se refere ao andar cotidiano, andar na esfera do espírito, nas questões e decisões pessoais. Já no versículo 25, a palavra grega é stoicheo, que se refere ao andar segundo as regras, como num compasso militar, com uma direção específica. Portanto, devemos andar não somente na esfera do espírito, mas segundo a ordem do espírito, segundo as regras do espírito. O termo stoicheo é também a raiz da palavra usada em Gálatas 4, quando fala em rudimentos do mundo. Em outras palavras, o mundo ao nosso redor quer nos constranger a andar nos seus rudimentos, na sua cadência. Linguajar, moda, programas, músicas, festas, amizades. Você está na cadência do mundo ou na cadência do espírito? Na cadência da mentira ou da verdade? No nosso espírito, que está mesclado com o Espírito Santo, a operação da cruz de Cristo, que termina com tudo que está no mundo e também ao suprimento para todas as nossas necessidades. Por isso, Paulo nos encorajou a andar no espírito o tempo todo. Muitas vezes estamos vivendo segundo a carne, mas não sabemos por achar que estamos fazendo algo bom, dando boas opiniões, falando palavras bonitas, apresentando nossas razões e preocupações. Todavia, devemos nos lembrar que mesmo fazendo algo bom, podemos não estar cogitando das coisas de Deus, e sim dos homens, da carne. Mas carne é carne. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando diz certamente vivereis, indica que Deus assina embaixo. Portanto, vale a pena exercitar o Espírito, invocando, orando, confessando, convertendo nosso coração ao Senhor. E, além disso, nos reunindo e louvando a Ele com os irmãos. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa cadência. Esse é o andar stoicheo. É verdade, né? Tem uma cadência no mundo. E ou nós seguimos a cadência do Espírito, ou nós seguimos a cadência do mundo. E é muito mais fácil, como nós vimos anteriormente, andar por aquilo que nossos olhos humanos veem, né? É mais fácil confiar naquilo que a gente está enxergando, porque o pendor geralmente é para a carne, né? Se nós não exercitamos o nosso espírito, o nosso pendor é para a carne. Então há necessidade de nós estarmos invocando o Espírito para nós tocarmos nas coisas espirituais. E assim nós podemos andar nessa cadência. E na verdade, quando nós andamos na cadência do Espírito, nós nos sentimos muito mais realizados, satisfeitos, felizes, em paz, o que é tão importante. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5 mostra outro ponto importante, as obras da carne e o fruto do Espírito. Se vivo na carne de uma maneira muito espontânea, eu manifestarei as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você não quer produzir isso, o segredo é não viver segundo a carne. Entre as obras da carne, há coisas moralmente ruins, como prostituição, impureza, lascívia. Mas há certas coisas que não achamos tão ruim assim, como a inimizade. Você cultiva a inimizade? E o ciúme? E a ira? Você está sempre bravo com alguma pessoa? E a discórdia? Muitos acham natural ter discórdia, mas quando não tratadas pelo Espírito, elas dão origem a dissensões e facções. Essas coisas que para alguns não parecem ser tão ruins, também fazem parte de andar segundo a carne e são obras da carne. Mas se vivemos no Espírito, o que teremos? O fruto do Espírito, que é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.